terminou o Antigo Testamento todinho na semana passada. O presbítero Ilquias deu o estudo sobre o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, e eu já peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento. A gente vai começar agora, então, uma nova caminhada, a caminhada pelos livros do Novo Testamento. E até o final do ano a gente vai ter terminado a Bíblia inteira. Nosso estudo panorâmico da Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu vou dividir essa aula em duas etapas. Primeira etapa eu vou falar antes um pouco sobre os evangelhos em si, porque pode surgir uma dúvida para algumas perguntas, alguns questionamentos aí. Mas espera aí, a gente vai estudar Mateus, Marcos, Lucas e João, mas eles não têm a mesma história? Será que a gente vai caminhar pelo mesmo caminho, vai ficar ouvindo a mesma coisa durante 4 semanas? Então é importante a gente dar uma olhada um pouquinho sobre os evangelhos, e aí a gente segue para especificamente o livro de Mateus. Eu vou começar com o nome do nosso livro aqui. O nome em grego do nosso livro está escrito ali, Katamathaion, que é segundo Mateus, o nome em grego do nosso livro, o nome original do nosso livro. Veja aí que não é só Mateus, né? É segundo Mateus. Na sua Bíblia talvez esteja escrito também o Evangelho segundo Mateus. Na minha está escrito assim, o Evangelho segundo Mateus. Ou seja, não é um livro sobre Mateus. É um livro que fala sobre o Evangelho, escrito segundo Mateus, conforme Mateus escreveu, pesquisou e viu, né? A gente vai ver quem é esse Mateus aqui. E o nome em português completo é o Evangelho segundo Mateus. A gente pode falar o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, mas a gente tem que entender que é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Mas então a gente é importante agora dar uma olhada. O que é esse Evangelho? No inglês, a gente fala essa palavra hoje muito aqui no Brasil, porque pegou, né, a palavra em inglês, né? Como é que é evangelho em inglês? Gospel. Então a gente fala muito isso aqui no Brasil, né? Não sei o que é gospel, não sei o que é coisa gospel, coisa de gente gospel. Gospel é simplesmente evangelho em português. O que é esse evangelho? É importante a gente definir isso. Em primeiro lugar, ele não é uma biografia. Evangelhos não são biografias. Eles não têm a característica completa de uma biografia. Você vai olhar nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão contar relatos da história de Jesus e tudo mais. Mas eles não vão ter todas as características de uma biografia. Faltam características para considerar como tal. Eles têm trechos de biográficos de Jesus, claro, mas, por exemplo, eles não tratam de toda a vida de Jesus. Você vai ver que eles selecionam trechos, partes que eles consideram importantes para o que eles querem dizer. Por exemplo, é só um pouquinho que a gente tem na Bíblia sobre a infância de Jesus. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, que a gente tem estudado à noite, no domingo, não tem absolutamente nada sobre a infância de Jesus. É nada mesmo sobre a infância de Jesus. Ele vai direto para o ministério de Jesus com 30 anos. Lucas é o único que cita alguma coisinha entre o tempo de Jesus bebê e o tempo de Jesus adulto. E é só um pouquinho mesmo, fala de Jesus com seus 12 anos. Ou seja, eles não tratam de toda a vida de Jesus. Eles propositalmente escolhem trechos, faixas da história de Jesus. E outra coisa, eles não têm o objetivo de trazer relatos simplesmente da vida de Jesus. Eles têm um propósito muito maior do que simplesmente relatar alguma coisa. Eles querem trazer aquilo que Jesus veio fazer e ensinar com o propósito de que as pessoas se espelhem em Jesus. É um propósito diferente de uma biografia. Uma biografia quer simplesmente mostrar ou relatar como é que uma pessoa viveu. Não. O Evangelho quer relatar não só como Jesus viveu,
mas como nós devemos viver a partir daquilo que Jesus faz, a partir daquilo que Jesus fez. Então a gente vem para o significado específico do que é um evangelho. Se ele não é uma biografia, o que ele é? Quem sabe aí? Qual que é a tradução principal de evangelho? Boas novas, boas notícias, a gente pode chamar assim também. Essa é a tradução mais específica de evangelho. Na literatura clássica grega, as pessoas usavam essa palavra também, antes mesmo dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa palavra já era usada. Ela era usada quando ia designar uma recompensa dada pela entrega de uma boa notícia. Ela era usada nesse contexto. Mas aí veio então os evangelhos e se apropriaram da palavra evangelho. E hoje a gente não entende de evangelho só como uma boa notícia, mas é a boa notícia de Cristo. É a boa notícia daquilo que Cristo veio fazer. Opa. É por isso então que a gente pode definir mais especificamente o evangelho como é a boa mensagem de que Deus em Jesus Cristo cumpriu suas promessas a Israel e que o caminho da salvação foi aberto a todos. Essa é a definição mais completa do evangelho. Esse é o propósito de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles não querem só mostrar como Jesus viveu, mas eles querem mostrar o que acontece a partir do que Jesus fez. Ele cumpre as promessas e ele abre o caminho de salvação para todo aquele que nele crê. Então o evangelho é muito mais do que uma biografia, é muito mais que um simples relato. É um evangelho. Esse é o nome, é um evangelho. Nós temos 4 evangelhos. E aí você pode se perguntar, tá bom, Lucas, mas por que 4 evangelhos? Alguém aí quer chutar? Por que 4 evangelhos? Ninguém? Não pode responder porque Deus quis, não, tá? Ótimo, ótimo. Eu até tenho uma ilustração aqui interessante para dar. Vou usar um nome que desagrada a muitos, mas é interessante. Por exemplo, se alguém for relatar sobre a vida do ex-presidente Lula. Vamos supor uma pessoa aqui, o Chico Buarque. Chico Buarque é famoso, né? Pelas suas músicas, suas poesias e tudo mais. Se ele fosse relatar a vida do ex-presidente Lula, o que ele faria? Eu tenho certeza que teria uma visão ideológica mais à esquerda. Por quê? Porque ele segue essa visão. E o Lula também. Ele tem um apreço pelo Lula. Provavelmente seria uma visão positiva do Lula. E, além disso, provavelmente também seria uma visão mais romântica, mais poética, porque ele é um músico, ele é um poeta. Então teria uma visão assim. Mas vamos supor agora que um outro biógrafo fosse o filho do Lula, o tal do Lulinha. Como é que seria uma biografia a partir da visão do filho do Lula? Certamente seria repleta de cenas mais reais, mais familiares. Talvez até mais afetuosa, se a relação dos dois fosse boa. Talvez até mais afetuosa entre eles. Trataria talvez menos de política e mais da vida real. Não de uma visão de alguém que pesquisou para saber o que aconteceu, mas alguém que viveu aquilo. Veja aí a diferença. A gente pode até fazer um paralelo aqui com a visão de Marcos e de Mateus, por exemplo. Mateus, ele viveu aquilo que Jesus fez, porque ele estava com Jesus, ele é um apóstolo. Marcos não, Lucas não, eles não eram apóstolos que viveram fisicamente com Jesus. Lucas, inclusive, no seu evangelho, ele fala que fez uma grande pesquisa. Ele tem uma visão mais de pesquisador. Mateus tem uma visão mais de quem viveu aquilo. E talvez ainda tenha uma última biografia para a gente completar aqui a nossa ilustração. Tem um jornalista famoso aí, chama Lacombe. Ele é um jornalista que se declara especificamente da visão direita da política, né? Provavelmente seria uma visão completamente diferente dos outros dois. Seria uma visão muito mais política, muito menos factual.
provavelmente uma visão mais negativa do ex-presidente. Então, óticas diferentes para mostrar ângulos diferentes. Essa ilustração ajuda a gente a entender que Deus quis que fossem 4 evangelhos para que Jesus fosse relatado de vários ângulos para alcançar mais pessoas. A gente vai ver ao longo dos nossos estudos que Mateus escreveu visando um povo, Marcos visando outra região, Lucas outra ainda, para alcançar mais pessoas e ter uma maior também confiabilidade dos relatos que foram feitos. Os 4 evangelhos igualmente nos apresentam a pessoa e a obra de nosso Salvador, mas cada um o contempla em algum relacionamento distinto. A cada evangelista concede espaço em seu evangelho apenas aquelas coisas que servem para esclarecer o projeto específico que ele tem em mente. Tudo mais que não é rigorosamente apropriado para o seu propósito específico é omitido. Eles propositalmente retiram relatos da vida de Jesus que eles não querem colocar nos seus livros para eles cumprirem os seus propósitos. Inclusive, João explica isso para nós no seu evangelho. Mas lá para o final, João fala assim no seu evangelho: se a gente escrevesse tudo o que Jesus fez, não ia nem caber em todos os livros desse mundo. Então, eles retratam partes, trechos da vida de Jesus para mostrar aquilo que Jesus fez, aquilo que nós devemos fazer a partir de Jesus, mas cada um com suas particularidades, com seus propósitos distintos. E a gente vai ver, eu não vou falar de cada um aqui, a gente vai ver aula a aula, né? Hoje a gente vai ver sobre Mateus. Mas tem mais uma pergunta que eu acho que é importante a gente responder aqui. Mateus ele é considerado um evangelho sinótico. O que significa um evangelho sinótico? Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos. Oi? Paralelos, semelhantes. Vem da palavra sinótico. Sim, significa com ou junto. E ótico de visão. Eles têm uma visão meio conjunta, meio semelhante. Eles se completam. Uma coisa interessante desses evangelhos é que eles têm partes muito semelhantes. Marcos, 90% do livro de Marcos está em Mateus ou em Lucas. 90%. Só tem 10% do livro de Marcos que é exclusivo de Marcos. 60% do livro de Mateus tem em Marcos ou em Lucas. E 40% do livro de Lucas tem em Mateus e tem em Marcos. Ou seja, eles têm muitas semelhanças. Normalmente são relatos descritos de maneira quase igual. Normalmente eles têm a mesma cronologia dos fatos. Eles acontecem numa sequência muito parecida nos livros. Muda uma coisinha ou outra por propósito próprio deles, dos próprios autores, para quererem explicar aquilo que eles querem pela organização do texto deles. E sobre o propósito de cada um, hoje a gente vai ver o de Mateus especificamente. Então, evangelho é isso. É a boa nova de Cristo Jesus que abriu o caminho de salvação para todo aquele que nele crê. E é o propósito de cada um desses evangelistas escrever isso. Cada um com as suas particularidades, cada um com seus próprios propósitos. Até aí alguma pergunta, alguma questão? Então vamos especificamente para o livro de Mateus agora. Opa, pode falar. Eu já ouvi falar isso também. Marcos é o boi, né? Então é o servo. Lucas é o filho. Acho que sim, que ele é o filho do homem. Sim, a visão do Filho de Deus.
Essas são as formas mais características. É bem didático, foi bom falar isso para ver cada um da visão dos evangelhos. Né? Mateus representa o rei, o filho de Davi, aquele que vem da linhagem de Davi. O Marcos, a gente está vendo inclusive à noite, né? Ele é o servo sofredor. Lucas, o filho do homem. Tanto que ele começa a sua genealogia lá, não é igual Mateus, né? Mateus começa, a gente vai ver isso aqui, de Abraão, do povo de Israel. Lucas não, Lucas começa como filho do homem, lá de Adão. E João começa de mais atrás ainda. João começa desde antes da fundação do mundo. O verbo eterno, o filho de Deus. Então cada um tem seus propósitos. Isso é legal para a gente aprender didaticamente cada um dos evangelhos. E hoje a gente vai ver então sobre Mateus. Quem é o autor do evangelho de Mateus? E uma coisa interessante é que nenhum dos evangelhos, não é só Mateus, mas nenhum dos evangelhos tem identificação do seu autor. Não é uma carta, por exemplo, igual Paulo escreve. Aqui é Paulo que está escrevendo para não sei quem. Não. É um livro e não tem identificação. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João escrevem em nenhum lugar dos seus evangelhos que são eles que estão escrevendo. A gente tem essa informação da nossa tradição. Tradição atribui ao apóstolo Mateus, o publicano, aquele que é o coletor de impostos, que Jesus chamou a escrita desse primeiro evangelho registrado aqui na Bíblia. Tem um pai da igreja chamado Papias, que ele escreveu ali bem no início do 2º século, pouco tempo depois de João, o último apóstolo, vir a falecer. Ele escreveu e chegou até nós, e ele escreveu que Mateus é o escritor do primeiro evangelho. E não tem muitos motivos para que a gente duvide disso, porque a tradição longamente fala sobre isso. Por exemplo, o nome do evangelho de Mateus, não se sabe quando os títulos apareceram nos documentos do evangelho, não se sabe quando. Mas provavelmente não foi algo muito distante do primeiro século. Talvez até os próprios evangelistas tenham colocado um título, por mais que não tenha escrito no texto completo do livro, talvez eles mesmos tenham colocado o título, segundo Mateus. Então, não tem muitos motivos para que a gente duvide de que foi Mateus quem escreveu esse livro. Alguns argumentos favoráveis a isso internos aqui no livro de Mateus, é importante a gente dar uma olhada. Mas antes a gente tem que ver quem é esse Mateus. Alguém abre em Mateus 9:9 e lê para a gente. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus, então, ele era um coletor de impostos. O que é um coletor de impostos? Ele era um judeu, mas era um judeu que servia ao Império Romano, trabalhava para o Império Romano. Ele era provavelmente odiado pelo resto de quase todos os judeus, porque ele trabalhava para os inimigos dos judeus, o Império Romano que dominava eles. E Mateus trabalhava para eles. Mateus, então, ele tinha uma visão mais afastada, vamos dizer assim, mas tem uma beleza nisso. Uma visão de alguém que estava afastado sendo odiado, mas que foi chamado para ser amado. Isso é característico no livro de Mateus. O amor que Jesus demonstrou para alguém excluído da sociedade. A gente viu em Marcos que ele tem outro nome, né? A gente viu essa mesma cena. Marcos e Lucas colocam um nome anterior depois de Jesus ter chamado, antes de Jesus ter chamado ele, que era Levi. Levi, o coletor de impostos. É o mesmo Mateus, tá bom? É o mesmo Mateus. Tanto que se você for olhar na hora que Jesus ele fala dos... Vamos abrir lá, né? Mateus 10:3. Só uma pagininha para frente aí. Alguém lê para a gente.
Aí está citando no meio dos nomes dos 12 apóstolos, Mateus, o publicano. É assim também lá em Marcos e lá em Lucas. É a mesma pessoa, Levi e Mateus. Ou seja, além dele ser esse coletor de impostos, uma pessoa isolada da sociedade, quando Jesus chama ele, Jesus não chama só para ser um discípulo qualquer. Porque Jesus tinha vários discípulos, tá? Ele não tinha só os 12, ele tinha vários discípulos que o seguiam. Só que Mateus é um dos mais próximos, ele é um dos 12 apóstolos. Ou seja, ele teve uma visão muito próxima de Jesus, dos seus feitos, daquilo que ele disse. Ele ouviu aquilo que Jesus disse. Ele não ouviu alguém contando, ele ouviu diretamente da fonte. Isso é importante para a gente também. E a questão, por exemplo, dele ser publicano, tem um texto característico em Mateus que só tem em Mateus. Alguém abre lá em Mateus 17, 24 a 27. Alguém? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De que cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos dos filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança-o ao anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estábulo. Toma-o e entrega-lhes por mim. Adivinha quem é o único discípulo que fala de Jesus pagando impostos? O próprio cobrador de impostos. O único evangelista que trata disso. É o próprio cobrador de impostos. Talvez ele estava achando importante falar, olha, o próprio Jesus fez o que eu estava trabalhando para fazer também. Para que as pessoas não se escandalizassem. Não era um erro isso. Então, Mateus ele faz questão de incluir no seu texto essa questão aqui de Jesus pagando impostos. Então, a gente vê algumas características, mesmo que sejam pequenas, de que Mateus ele é diferenciado no seu próprio evangelho. Enquanto Marcos e Lucas chamam ele do primeiro nome de Levi, Mateus já desde o início se chama de Mateus, porque para ele é importante falar que Jesus mudou a vida dele. Mateus também fala, então, desse texto característico do seu trabalho antes. Então, meus irmãos, essas características, mesmo que pequenas, elas ajudam a gente a entender que Mateus é provavelmente, sim, o escritor desse evangelho. Os outros a gente vai ver posteriormente que também tem essas características em cada um deles. Então, esse é o autor. Quando é que esse livro foi escrito? Essa é uma pergunta mais difícil e ela também não é tão importante assim da gente saber quando, mas é certo para a gente que foi antes do fim do primeiro século. Isso é certo, porque é provável, porque Mateus ele é citado por vários pais da igreja, e pais da igreja muito novos, pais da igreja ali do início do segundo século, como por exemplo o Papias colocou, que eu falei, né, no ano de 110. Então é certo que Mateus escreveu muito cedo o seu evangelho, certo que é no primeiro século ainda. E a gente comumente aceita que Mateus usou o evangelho de Marcos, assim como Lucas também usou o evangelho de Marcos para escrever os seus relatos. E então Mateus foi escrito provavelmente depois de Marcos e antes do fim do primeiro século, o que coloca para a gente entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. E para quem que foi escrito o livro de Mateus? Isso sim é importante para a gente. Saber para quem Mateus se dirigiu faz bastante diferença para a gente entender o seu estilo, para a gente entender as ênfases do seu texto, para a gente entender propósitos dele dentro do seu evangelho. E é comumente aceito que Mateus escreveu principalmente para judeus convertidos ou
para judeus pudessem ser convencidos a ser convertidos ao cristianismo, a Jesus, ou então para treinar melhor os cristãos no trato com os judeus, ou até as três coisas juntas. Por que a gente sabe disso? Porque Mateus é um livro cheio de hebraísmos, ou seja, ele escreve. Tem gente que acredita que Mateus escreveu em hebraico e depois foi traduzido para grego, mas é provável que não. É provável que ele seja um judeu escrevendo, utilizando o grego, que é a língua original ali, mas de forma fácil para judeus entenderem. E a quantidade de citações do Antigo Testamento em Mateus é a maior de todas. Mateus ele faz isso o tempo inteiro no livro, no seu evangelho. Por quê? Porque ele quer mostrar para os judeus que Cristo ele não é de uma outra religião. Ele veio dos judeus. E os judeus tinham que acompanhar a transformação que Jesus fez. Ele é o Messias que os judeus estavam esperando. Então, Mateus utiliza várias passagens do Antigo Testamento para provar que Cristo está cumprindo aquelas promessas que estavam no Antigo Testamento. E isso leva a gente para o propósito do livro de Mateus. Primeira coisa aqui, Mateus ele quer mostrar que Jesus ele é a continuação e o cumprimento de toda a história bíblica sobre Deus e Israel, especificamente Israel. Jesus ele é o Messias da linhagem de Davi. Diferente de Lucas, como eu já falei, né? Mateus inicia a genealogia dele em Abraão, o pai do povo de Israel. E além disso, Mateus dá muito foco em dizer que Cristo ele é o filho de Davi. Alguém lê o primeiro versículo aí do livro de Mateus para a gente? 1:1. Olha em quem ele está focando. Ele começa a genealogia em Abraão e foca no meio em Davi. Ele organiza para mostrar, é ele. Ele é o da linhagem de Davi. Ele é aquele que a gente estava esperando o tempo todo. Então Mateus foca nisso, que Cristo ele é o Messias, o esperado da linhagem de Davi. Ele também tem o propósito de mostrar que Cristo é o novo Moisés, superior a Moisés, obviamente. Por quê? Como é que a gente sabe disso aqui? Porque Jesus, no livro de Mateus, é mostrado como um mestre. E o tempo inteiro, Jesus está ensinando. O livro de Mateus é o que tem mais ensinos de Jesus. E longos até. A gente tem, por exemplo, aqui o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Todos um sermão enorme de Jesus ali. Provavelmente ele nem citou tudo que Jesus falou, né? Ele teve que selecionar, mas ele selecionou bastante coisa, muito mais do que Lucas. Lucas selecionou uma pequena parte do Sermão do Monte. Mateus fala um tantão. E não é só isso. Quase todas as partes que a gente vai ver na hora do esboço de Mateus terminam com como se fosse um ensinamento, um sermão de Jesus para o povo. Então, Jesus ele é relatado como se fosse um grande novo profeta, o novo Moisés, aquele que está novamente guiando e ensinando o seu povo. E por fim, Mateus dá muita ênfase também no seu propósito aí em mostrar que Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. Mateus enfatiza que Cristo ele cumpre a promessa feita ao longo de todo o Antigo Testamento de que o Messias viria e habitaria no meio do seu povo. Esse é o propósito do livro de Mateus. Mostrar que Jesus cumpriu e continua a história bíblica sobre Deus e Israel, principalmente nessas três especificações. Ele é o Messias, ele é o novo Moisés e ele é o Emanuel. Certo? Então vamos ao livro. Vamos ao conteúdo do livro de Mateus. Vamos fazer um esboço dele. O livro de Mateus ele é dividido em introdução, 5 partes e uma conclusão. Primeira parte, capítulos 1 e 2 é o prólogo, é essa introdução. Vai mostrar a relação de Jesus com o Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Mateus 1. A gente vai caminhar agora pelo livro de Mateus. O primeiro trecho do livro de Mateus é uma genealogia, para mostrar que Jesus ele vem da linhagem de Abraão
e de Davi. Em seguida, Jesus é mostrado o nascimento de Jesus. E a partir daqui, a gente vai ter relatos de várias promessas feitas lá no Antigo Testamento sendo cumpridas. Olha aí a primeira partezinha do nascimento de Jesus, 1:18 a 25. Alguém lê primeiro o 1:21 a 23. Ela dará o filho e porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado do povo. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vocês vão ver que Mateus faz isso o tempo inteiro nessa introdução. O profeta disse tal coisa. Aqui ele está citando Isaías capítulo 7, versículo 14. Eu não vou pedir para abrir, porque o próprio Mateus já leu ali para a gente, né? O que está escrito lá. Que de uma virgem viria quem? O Emanuel, filho de Deus que habitaria, o Messias que habitaria no meio do seu povo. Mas tem mais. Alguém lê o capítulo 2, versículo 1. Jesus nasceu em Belém da Judéia, no dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Aí agora lê o versículo 6 também. E por Belém, terra de Judá, não é este nome algum a menor das principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. O que está escrito um pouquinho antes do versículo 6, lá no versículo 5? Por intermédio do profeta. Ele está citando de novo. Jesus nasceu em Belém em resposta à profecia lá de Miqueias dessa vez. Mateus ele está pensando coisas do Antigo Testamento e falando: esse menino que nasceu, esse homem que viveu nesse mundo, ele não é qualquer um. Ele está cumprindo várias das promessas feitas no Antigo Testamento. Tem mais. No 2:1 a 12, a gente tem aí a visita dos reis magos. E lá em Isaías capítulo 60, tem uma parte falando justamente que as nações viriam para honrar o Messias. Os magos representam isso, né? As várias nações, eles não são judeus, eles são de outros povos. E eles vêm para honrar o Messias. Mais um cumprimento. Mas tem mais. Alguém leu 2:15. Mateus é o único que fala sobre essa parte depois do nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasce, José, Maria e Jesus precisam fugir. Eles vão para o Egito para cumprir mais uma das promessas de que do Egito seria chamado o Filho de Deus. Ele teve que ir lá fugir, mas cumpriu mais uma das promessas do Antigo Testamento. Essa promessa está lá em Oséias, capítulo 11, versículo 1. E aqui eu acho interessante que a gente também pode fazer uma relação com Moisés também. Começa aí já as relações com Moisés. Onde Moisés foi chamado? Também ali no Egito, para salvar o seu povo do Egito. Jesus também vai ser chamado para salvar o seu povo do Egito. Mas o Egito mais abrangente, né? A escravidão não só de um povo, a escravidão do pecado. Mas tem mais. Essa introdução aí, Mateus continua. 2:16 a 18 tem o massacre dos bebês inocentes. Tem mais uma relação aí com Moisés, de novo, né? Que a gente sabe que na época de Moisés foi a mesma coisa. O faraó matou vários dos bebês homens ali que nasceram. E isso também está citado, Mateus cita aí o profeta Jeremias ali no versículo 18. Não precisa ler não para a gente ganhar tempo. E por fim, a volta a Nazaré, que são os versículos 19 a 23 do capítulo 2, é o cumprimento de Isaías 11:1. Está lá no finalzinho, versículo 23 fala que por intermédio do profeta está escrito: ele será chamado Nazareno. Ou seja, Jesus ia viver numa cidade quase que insignificante, pequenininha, chamada Nazaré. Mas ele viria dali e mais uma promessa é cumprida. Mateus ele faz questão nessa introdução inteira
de mostrar a genealogia, o nascimento e cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Sempre lembre, Mateus está escrevendo principalmente para judeus ou judeus convertidos a cristãos, para que eles tenham esse background aí bem forte de que Jesus Cristo, ele cumpre o Antigo Testamento, ele não está esquecendo ou deixando de lado, ele está cumprindo, ele não está descartando, ele está mostrando e dando valor. Segunda parte, aí, na verdade a primeira parte depois dessa introdução, que é quando começa finalmente o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus começa com a apresentação do evangelho do reino de Deus. Talvez isso seja uma das coisas mais difíceis de se definir nos evangelhos. O que é o tal do reino de Deus? Não é uma coisa literal, física. O reino, na verdade, os apóstolos esperavam que fosse isso. Que Jesus viria e combateria todo aquele povo, os romanos, os seus inimigos, e eles então reinariam junto com o Messias. Não, mas não é esse reino que Jesus está apresentando. Olha como é que ele começa apresentando o reino. Os passos iniciais de Jesus são introduzidos ali em 3, 1 a 12. O que tem no 3, 1 a 12? A gente até leu o finalzinho disso, né? João Batista preparando o caminho de Jesus. Não como aquele que ia vencer fisicamente os reinos, mas aquele que ia mostrar de fato o arrependimento é importante. Que ele muda corações. Essa é a principal questão de Jesus. E em seguida tem... é porque não está ali. Em seguida, do 13 ao 17 do capítulo 13, a gente tem o comissionamento de Jesus. Isso é importante. No batismo de Jesus, Jesus é comissionado ao seu trabalho. E em seguida, no 4, 1 a 11, a gente tem a tentação de Jesus, a qual Jesus confronta o mal e vence o mal, demonstrando a sua autoridade. Aqui a gente pode fazer um paralelo mais uma vez com Moisés. Quanto tempo Moisés ficou no deserto? 40 anos. Quanto tempo Jesus ficou aqui no deserto sendo tentado? 40 também, mais dias, né? Mas é como se fosse um simbolismo aqui para mostrar. E o que aconteceu naqueles 40 anos do povo lá no deserto? Bota reclamação nisso. É murmuração. É o povo caindo, idolatrando o bezerro de ouro e por aí vai. O que Jesus está mostrando aqui? Que em nenhuma das tentações ele caiu. Ele confronta o mal e ele vence o mal. E por fim, no inicinho no final do capítulo 4, né, temos aí do 12 ao 25, de fato o início do ministério de Jesus, a qual ele ensina o reino de Deus e ele cria a sua nova família, vamos dizer assim, chamando os seus primeiros discípulos. Ele começa a ensinar, chama os seus discípulos, e aí, para finalizar, tem o grande trecho do Sermão do Monte, dos capítulos 5 a 7, que Jesus ensina como é que se vive no reino de Deus. Tem 3 pontos específicos no Sermão do Monte que eu acho que é importante a gente tratar aqui. Primeira coisa, o que tem no inicinho do Sermão do Monte? Versículos 3 a 11. As conhecidas bem-aventuranças. As conhecidas bem-aventuranças. Jesus ele começa já mostrando uma coisa invertida. A gente chama isso aqui do reino invertido. Ou seja, quem que são os felizes? São os humildes, os mansos, os limpos de coração. Ele está invertendo aquilo que o povo queria, né? O povo queria, os felizes são aqueles que são honrados. Felizes são aqueles que têm proeminência na sociedade. Não, Jesus está invertendo já desde o início isso. Jesus, além disso, no Sermão do Monte, ele faz uma coisa muito importante. Ele cumpre a lei, mas ele interpreta a lei muito mais profundamente. Lembra de quando Jesus fala, por exemplo, do adultério?
Ele fala, Moisés ele falou sobre o adultério lá num dos 10 mandamentos, não adulterarás. Aí Jesus vira e fala, se um homem estiver só olhando para uma mulher com má intenção, ele já está quebrando esse mandamento. Então Jesus ele cumpre a lei, mas ele interpreta da maneira correta, de uma maneira muito mais profunda no Sermão do Monte. E ele ainda finaliza falando também da prática do amor no Sermão do Monte. Ele fala sobre serviço, sobre justiça, ele fala sobre a importância da oração e por aí vai. Práticas que os cristãos precisam ter. Então Jesus aqui ele ensina como é que é viver nesse reino que ele veio instituir no mundo. Essa é a primeira parte do Evangelho de Mateus. O reino de Deus sendo apresentado. E aí a gente vem para a segunda parte. O reino de Deus sendo expandido agora. Na vida das pessoas. Está no capítulos 8 a 10. Veja aí o capítulo 8. O capítulo 8, ele vai ter a cura de um leproso, depois a cura do criado, do centurião, depois a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas, Jesus fazendo outras coisas milagrosas, né? Acalma a tempestade, cura de endemoniados, por aí vai. A ideia aqui de Mateus é representar aspectos do reino que ele ensinou anteriormente no Sermão do Monte, mas agora de uma maneira prática. Jesus ele não só ensinou teoricamente o reino, ele agora vive e mostra como é que funciona na prática esse reino. E aí, ele finaliza esse capítulo 10 como? Chamando os apóstolos para que os apóstolos façam isso juntamente com ele. Para que eles anunciem e expandam também o reino juntamente com Jesus. Veja aí no capítulo 10. Jesus chama os 12 apóstolos para que eles sigam com ele e façam isso também juntamente com ele. E aí, como eu disse, lembra que na primeira parte terminou com um grande ensino de Jesus no Sermão do Monte? Aqui a gente também termina essa parte com um grande ensino de Jesus. Um ensino de Jesus que mostra as admoestações, os estímulos, as dificuldades e as recompensas de ser um discípulo de Jesus. Veja que Jesus ele não ele não mente, ele não diminui as coisas para deixar os discípulos mais felizes. Ele não fala só coisa boa, não, ele fala, tem dificuldade sim. Vai ter perseguição, talvez vocês sofram. Ele fala todos os lados, ele fala o que é importante falar. Ele dá as admoestações, ele estimula, ele fala das dificuldades, mas ele também termina com as recompensas. Então Jesus, nessa segunda parte, ele está mostrando a expansão do reino, que ele mesmo faz na prática, e agora ele chama os seus discípulos para fazer junto com ele. E aí a gente vai para a terceira parte do livro de Mateus, que é a pregação desse reino, e com a pregação desse reino começam as oposições. As oposições começam a crescer mais e mais. Jesus está ganhando proeminência, mas tem aqueles que o rejeitam. E aqui, no capítulo 11, Jesus começa as suas pregações. E veja que tem vários confrontos aqui com os fariseus. Ali, já no capítulo 11, a partir do versículo 20, tem confronto. Jesus também tem confronto ali no capítulo 12, quando ele fala do sábado. E por aí vai, tem vários outros confrontos nesse trecho entre Jesus e os fariseus. Ao longo de vários outros aqui, do capítulo 12, tem vários outros também confrontos. E aí Jesus, então, ele tem não vou dizer uma nova, mas uma estratégia para fugir disso aí. Como é que é o final? Lá no capítulo 13. O que é focado no capítulo 13? Tem um tanto de parábola. Lembra quando a gente pregou parábola aqui no livro de Marcos? A gente falou, o presbítero Ilquias começou, né? Foi ele que pregou a parábola do semeador, ele começou e ele falou assim, olha gente, parábola não é simplesmente para ilustrar, para deixar bonito para a gente entender melhor.
Esse não é o foco da parábola. A gente acha que Jesus usa a parábola para ilustrar, para deixar mais bonito para o povo entender. A maioria das vezes a pessoa não entende. Sabe por quê? Porque Jesus usa a parábola para focar o seu ensino. Lembra quando ele fala? Para que aquelas pessoas tais não entendam o que eu estou falando e entendam aqueles que são os meus. Jesus está direcionando o ensino dele por meio das parábolas. Por quê? Porque as oposições estão crescendo. Então ele começa a falar por meio de ilustrações, por meio de símbolos, para que só aqueles que eram os seus entendessem. O problema é que os seus demoraram um bocado para entender. Então essa sessão de parábolas, inclusive, ela vai ilustrar exatamente a forma como as pessoas estavam recebendo o reino de Deus. Lembra da parábola do semeador? Um cai na pedra, outro cai nos espinhos, outro na beira do caminho, mas alguns caem na boa terra. São ilustrações justamente do que está acontecendo aqui. Então, essa terceira parte, Jesus fala da pregação, da reação das pessoas diante da pregação do Evangelho do Reino. Aceitação e rejeição. E as parábolas que ensinam e ilustram isso. Mas as coisas vão começar a se afunilar. Gente, se alguém tiver alguma questão, é só levantar a mão aí. Beleza? Mas as coisas vão começar a se afunilar. E a parte 4, vamos dizer assim, o trem começa a ficar feio. Porque tem uma grande polarização agora. Não é só uma rejeiçãozinha. Não é só um questionamentozinho aqui e ali. As pessoas começam a tomar partidos. Eles olham para Jesus e eles têm as suas expectativas a respeito daquilo que Jesus é. Suas expectativas a respeito do Messias. Quais são? O povo, os discípulos, os fariseus, os líderes da igreja, os líderes judaicos, na verdade, eles tinham as suas expectativas. E a partir do capítulo 14, é 14? Isso. A partir do capítulo 14, a gente começa já com a história da morte de João Batista e a gente vê a primeira menção do que o mundo pensa de Jesus, a partir de Herodes aqui. Herodes pergunta, quem é esse aí? Falando de Jesus. Aí Herodes fala, ele é João Batista, reencarnado, aquele a quem eu matei. Ou seja, Jesus está tomando proeminência, ele está sendo importante, mas ele não está sendo visto como quem realmente ele é. Para a maioria das pessoas, ele é um grande profeta. Para Herodes, por exemplo, ele é a reencarnação de João Batista. E aí a gente vai ver pessoas tomando partidos. Alguns creem, aceitam, outros rejeitam. Os discípulos demoram para entender. A gente está, inclusive, nessa parte no Evangelho de Marcos, que tem uma semelhança bem grande com essa parte aqui. E essa polarização chega ao ápice quando Pedro reconhece, spoiler, essa é a pregação de hoje à noite, em Marcos, quando Pedro reconhece a Jesus como o Messias. Mas veja que Pedro, aí vou ter que dar um spoiler de hoje à noite, ele não reconhece ainda plenamente Jesus. Ele fala, Jesus, você é o Cristo. Mas o texto em seguida, Jesus já vira para Pedro e fala, arreda Satanás. Porque Pedro está começando a entender, mas ainda não plenamente. Então, essa polarização é mostrada. Qual que é o limite dessa polarização? O que define quem está de um lado e quem está do outro? É quem sabe quem é Jesus. E mais uma vez, finaliza essa parte lá no capítulo 18, com mais ensinos de Jesus. Jesus finaliza essa parte mostrando justamente sobre essas expectativas. Qual é a expectativa das pessoas quanto ao reino? Era que Jesus dominasse, que o Messias dominasse e fizesse Israel ser proeminente no mundo. Mas olha o que Jesus ensina nesse capítulo 18. Quem é o maior no reino dos céus? É aquele que serve. Sabe quem é honrado? Não é aquele que vinga, é aquele que perdoa.
Mas Jesus fala também nesse trecho aqui que honrado é dar e não receber. Jesus está invertendo as expectativas das pessoas no final do trecho aqui de Mateus. E aí ele finaliza com duas parábolas, né? A parábola da ovelha perdida e a parábola, cadê a outra? Aqui do credor incompassivo, que são parábolas que justamente vão demonstrar isso daí, essa questão das expectativas invertidas. E aí a gente vem para a próxima parte, a última parte antes do final. Ainda dá tempo aqui, estou em tempo. A parte 5 do Evangelho de Mateus, capítulos 19 a 25, a gente vai ver o ápice, a coisa estava funilando, né? A polarização estava começando, agora a gente vê o ápice. Oposição completa, disputa. E aí eu coloquei uma palavra ali chamada escatologia. Escatologia significa doutrina das últimas coisas. Ou seja, Jesus está mostrando como é que vai acabar aquilo ali. Aonde aquilo ali vai levar. E aí nos capítulos 19 a 23, Jesus ele chega finalmente em Jerusalém, mostrando a sua autoridade, mas de uma forma bem humilde. Ele entra num jumentinho, lembra dessa história? E ele chega ali em Jerusalém. Cadê o capítulo, gente? Aí, ó, no capítulo 21, na metade desse primeiro trecho aí, 19 a 23. Só que aqui ele vai se meter em diversas controvérsias com os fariseus quando ele chega em Jerusalém. Lembra que ele purifica o templo? E ele purifica o templo não é numa forma muito amigável, não. Ele discute como nunca com os líderes religiosos e os censura ali. Está chegando no ápice, as oposições já estão tomando proporções muito grandes. Jesus, então, ele é muito mais severo agora em censurar aqueles homens. Jesus, inclusive, até profere lamento contra Jerusalém. Lembra da questão da figueira? Que Jesus olha para ela e aquela figueira seca. Jesus está mostrando, a figueira não tem frutos, né? E ela seca. Jesus está fazendo uma questão com Jerusalém, justamente. Jerusalém não tem dado frutos. Ele vai secar. E aí, nos capítulos 24 a 25, ele finaliza essa parte com o famoso sermão, mais um ensino. Quase todas as partes finalizam com o ensino de Jesus. E aqui é o famoso ensino, o sermão escatológico de Jesus, em que Jesus vai mostrar a dureza do fim dos tempos. Mas não só isso, ele vai mostrar que as pessoas vão ter que ser perseverantes, que as pessoas vão ter que ter uma necessidade de se preparar. E aí ele usa duas parábolas para isso. A parábola das virgens e a parábola dos talentos. Essas parábolas falam justamente de vigilância, de preparação, que você tem que estar preparado. As virgens para quando o noivo voltar, dos talentos para quando o chefe que deixou os talentos voltar. Parábolas sobre preparação, sobre vigilância. Jesus está falando, se preparem, porque está chegando a hora do fim. E aí a gente chega na última parte de Mateus. Só para resumir aqui, né? Controvérsias fortes em Jerusalém e o desejo da morte de Jesus. Chega no ápice aqui, né? Os opositores de Jesus querem a morte dele. O sermão sobre o fim dos tempos, as dificuldades e a necessidade de se preparar. E agora a gente chega na parte final. A conclusão, a paixão e a ressurreição de Cristo. Capítulos 26 a 28 do Evangelho de Mateus. Primeiro, Jesus, ele mostra a ressignificação das coisas por meio dele. Ele mostra, por exemplo, a Páscoa, que ele come a Páscoa com seus discípulos, mas ao fim da Páscoa ele institui o novo sacramento, a ceia do Senhor. E Jesus ele passa a ensinar os seus discípulos ali, mas logo em breve Jesus é preso, é levado, é traído, sofre o que ele tem que sofrer, é crucificado. Mas Mateus, em todas essas partes aqui, ele mostra que isso não é uma tragédia. É importante isso.
Mateus ele cita vários e vários trechos do Antigo Testamento, mais uma vez nessa parte aqui, para mostrar o quê? Isso aqui que está acontecendo não é porque deu errado, é justamente porque está dando certo. É o plano de Deus que está sendo executado aqui em Cristo Jesus. Os discípulos ainda não tinham entendido. Todo mundo fugiu, negou. Mas Jesus, no final, ele ressuscita, perdi a palavra aqui. Ressuscita vitoriosamente, mostrando ali, acabou, agora está completo. A missão está cumprida. Só que ele não termina aí. Não acabou assim. Último capítulo, último trechinho de Mateus. A partir do versículo 11. Jesus ele chama seus discípulos e ele fala: agora é com vocês. Ele convoca os seus discípulos para a missão deles agora. Jesus fez a missão deles, a missão dele. Agora ele está convocando os seus discípulos para a missão deles. Qual é a missão deles? Fazer discípulos e batizar no nome dele mesmo. É a convocação missional dos seus discípulos. Mas Jesus manda aí, ao acaso? Não. Alguém lê o último versículo para a gente, de Mateus 28, 20. Lembra de um dos propósitos de Mateus? O que significa o Emanuel? Essa é a promessa final do Evangelho de Mateus. Nós temos a nossa missão, mas a gente não está sozinho nessa missão, porque Jesus agora ele promete que sempre estará com o seu povo. Ele é o Emanuel. Ele está aqui no nosso meio. Ele guia, ele cuida do seu povo, para que o seu povo cumpra a missão que ele deu. E é assim que finaliza o Evangelho de Mateus. Jesus ele faz todo o seu trabalho de anunciação do reino, expansão, apresentação. Ele sofre aquilo que ele tem que sofrer, porque faz parte da sua missão. Sofrer com as suas oposições, morrer, mas ele ressuscita e vence no final. E agora ele chama e conclama o seu povo para servir com ele. O que a gente aprende então com o livro de Mateus? A gente vai aprender em todos os evangelhos sobre Jesus, mas vamos dar umas ênfases específicas aqui de Mateus com seus próprios propósitos. Foi. Como eu disse, Mateus apresenta Cristo como o novo Moisés. Se você quer aprender sobre aquilo que Jesus ensinou em palavras, os ensinos como se fossem teóricos assim de Jesus, você vai ler Mateus. É aqui que tem os ensinos explícitos de Jesus. Tem vários sermões, o Sermão do Monte, o Sermão dos Discípulos, o Sermão Escatológico. Vários ensinos de Jesus estão aqui no livro de Mateus em grande quantidade. Ele é o mais rico nisso. Por quê? Porque Cristo, ele é o novo Moisés, ele é o maior dos profetas que chegou. Moisés ele tinha anunciado isso. Vamos abrir lá em Deuteronômio 18. Esse é isso. Deuteronômio 18, 15. Alguém lê Deuteronômio 18, 15. Deuteronômio 18, 15. Esse profeta chegou. É a ele que a gente vai ouvir agora. Tal como Moisés, ele vai lá no monte. Mas ele não recebe. Ele é a própria palavra. Então ele fala de si mesmo. Que o seu povo perdeu. Ali no Sermão do Monte. Ele ensina a questão do tempo. E ele, inclusive, reinterpreta. Ou, na verdade, reinterpreta não. Ele dá a interpretação para o povo entender corretamente. Aquilo que o próprio
próprio Moisés recebeu nos 10 mandamentos. Mais do que isso, o que a gente aprende com Mateus também? Promessa cumprida. Mateus apresenta Cristo como aquele que cumpriu as expectativas do Antigo Testamento o tempo inteiro. Jesus, ele é realmente o Messias prometido. Ele é descendente de Davi. Ele é o rei que o povo estava esperando. Mas não é o rei que vence fisicamente o mundo. Não ainda. Vai chegar esse momento. Mas ele já venceu o principal, a morte e o pecado do seu povo. Mateus, ele é muito claro em mostrar isso por meio de Jesus. Lembra que ele está escrevendo para Deus. E os judeus vão ver tudo isso lá no Antigo Testamento. Por fim, para a gente finalizar, Mateus ele também mostra que Jesus faz as coisas em nosso lugar. Se ele cumpriu a lei, ele cumpriu pelo seu povo, porque nós não conseguimos. Alguém lê Mateus 5,17. Mateus 5,17. Não vencer, revogar a lei, não vim para revogar. Cristo não veio desprezar a lei. Ele não veio acabar com a lei. Não. Ele veio cumprir a lei. E aqui eu gosto de voltar para a história da aliança para a gente finalizar. Quando Deus criou o homem, ele fez uma aliança com o homem. A aliança previa obediência. É só isso que Deus tinha pedido. O que Deus pediu lá para Adão e Eva no jardim? Não comam do fruto, era só isso. Obediência. Era a única coisa que eles precisavam obedecer. Mas eles não conseguiram. Cristo agora mostra que ele conseguiu cumprir a lei. Ele não veio revogar a lei. Ele cumpriu a aliança que Deus havia feito com o homem. E agora Cristo, então, é o segundo Adão. Aquele que nos representa agora não é mais Adão, que trouxe o pecado para o mundo, mas é o segundo Adão, Cristo, que traz redenção ao mundo, para todo aquele que nele crê. Então, as coisas do Antigo Testamento, elas são importantes, mas elas eram simplesmente sombras daquilo que viria em Cristo Jesus. Cristo Jesus agora cumpre e deixa as coisas vívidas e coloridas para que a gente possa ver, que a gente possa crer. Então, meus irmãos, fica um anúncio final aqui, é para que a gente possa seguir e imitar ao nosso Senhor, aquilo que Ele nos ensinou. Ao longo de todo esse Evangelho aqui, belíssimo de Mateus. Ele é o filho de Davi, ele é o rei que a gente estava esperando. A gente só tem que seguir. Amém? Vamos orar e depois, se alguém tiver alguma coisa para falar, fique à vontade. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado especificamente aqui pelo livro de Mateus que estudamos hoje. Obrigado por esse evangelho que teu servo escreveu, que o Senhor soberanamente fez chegar até nós. Que nós podemos nos deleitar na tua palavra, sabendo que nós temos um Salvador completo. O Salvador, ó Deus, que Ele cumpre a lei por nós. O Salvador que nos ensina aquilo que a gente precisa fazer. Um Salvador que habita no nosso meio e mora no nosso coração para nos guiar. Nós louvamos ao Senhor por tudo isso e oramos no nome dEle. Amém.